este problema tão comentado, mas que as pessoas nem mesmo sabem do que se trata? Uma doença ou um estado emocional? Pesquisamos a fundo sobre esse tema para tirar algumas dúvidas que tantas pessoas têm. Sendo tratada apenas como estado emocional, apenas a partir de 1882 a depressão passou a ser tratada como patologia. Por ser muito variável, suas causas não são facilmente determinadas. Porém, o fato de sofrer com a doença não é implícito, por ter muitas consequências e uma série de mudanças na vida do indivíduo. Com um grande aumento no número de casos de depressão, principalmente entre os jovens, houve necessidade de um tratamento com maior seriedade sobre o assunto. Logo, para ver isso mais de perto, a repórter Luísa Mota visitou a casa de uma vítima dessa doença e entrevistou a vítima e também sua família. Então, como você se sentia antes de descobrir que sofria depressão? Acabava chorando por tudo, sempre que eu olhava pra qualquer coisa, mesmo que seja feliz, ficava um choro entalado na minha garganta e era como se não fosse eu. Eu sempre estava mais para baixo, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de fazer nada, não queria encontrar ninguém, eu sempre ficava isolada no meu quarto e por isso eu acabava brigando com todo mundo. Nunca percebi que poderia ser algo a mais. Eu comecei a pensar e tentar pôr na minha cabeça que não era, que realmente era só uma fase. Mas até que chegou um ponto que eu percebi que eu não ia conseguir lidar com isso sozinha e que eu realmente estava precisando de ajuda. A psiquiatra me indicou a terapia e também o antidepressivo. Eu primeiramente ia fazer os dois, usar os dois, mas eu achei que a terapia no começo não ia ser necessário, então eu optei só pelo antidepressivo. Com o uso desse antidepressivo, você sentiu alguma melhora? Já foi muito melhor, já na segunda semana eu tava super bem. E hoje é uma melhora que eu nem consigo descrever. Melhorou muito, realmente muito mesmo. Por ser uma doença psicológica, a depressão não só afeta o doente, mas como todas as pessoas em sua volta. A minha filha sempre foi muito expansiva, alegre, conversa, e de repente eu comecei a perceber que ela estava ficando calada. Ela chegava do colégio ia direto pro quarto, não queria muita conversa. Olha, na verdade eu não me preocupei muito. Eu achei que fosse uma crise de adolescência, algo que ia passar rápido, ou algum desentendimento com as amigas da escola, algo passageiro. Houve alguma mudança no seu relacionamento com ela? Na verdade, sim, a mudança foi gradativa. Como eu havia falado para você, ela é uma menina comunicativa, muito alegre, e ela foi ficando retraída, ficando muito tempo no quarto, eu tentava conversar e ela sempre se isolando, e isso foi dificultando o nosso relacionamento aos poucos. Você já conhecia a depressão antes de conviver com alguém que sofria a doença? Na verdade, a gente acha que conhece, né? Porque a gente vê muitas coisas, lê muito falando, mas na verdade a gente só passa a sentir a gravidade da situação quando a gente passa a conviver com alguém dentro da nossa própria casa. Porque aí nós vamos ver como que ela se comporta, como nós podemos tratá-la, como que nós podemos ajudar. A gravidade realmente a gente só passa a perceber quando a gente passa a conviver com alguém dentro de casa, porque a nossa preocupação é maior. A tão amada internet tem como maior público os adolescentes, e não é de se impressionar que esses sejam grande parte dos alvos da depressão. A queridinha do mundo moderno não é descartável quando o assunto é desencadeadores da depressão. A quantidade de cyberbullying e conteúdos considerados ofensivos é espantosa, deixando os jovens muito expostos e suscetíveis a sofrer com a depressão. Disso se trata a série que bombou pelo mundo todo, 13 Reasons Why, na qual uma jovem passa por situações embaraçosas nas redes sociais, entre outros ocorridos muito comuns na realidade. E, contudo, ela chega ao fim que muitos depressivos podem se direcionar: o suicídio. A gente pode pensar na depressão, né? Na forma da depressão, né? E os sintomas da depressão. Tristeza é uma delas, uma pessoa que chora muito fácil, né? Com facilidade, com frequência, apatia, né? Ou se queixa de falta de sentimento, né? Então, tipo assim, não consigo sentir nada, né? Uma pessoa chega para você e fala, puxa, eu não consigo sentir nada, né? Outra coisa às vezes, é o tédio, o aborrecimento, né? Angústia, desespero, desesperança pela vida, né?
esse são um dos sintomas, né? E são os sintomas afetivos, de ordem afetiva. Quais são os pensamentos equivocados mais comuns que você encontra no dia a dia sobre depressão? Olha, eu acho que, assim, que me vem é a pessoa falar, ai, tá com preguiça, né? Tô com preguiça, ai, não tô com vontade disso, né? É muito arrastado esse processo, né? Porque também é muito difícil, assim, a pessoa vai se deprimindo, mas não é uma coisa, assim, imediata, né? Ela vai percebendo que as coisas da vida, né, que davam prazer, satisfação, e a forma dela ver a vida vai mudando, né? Mas, às vezes, nem quem está convivendo com a pessoa percebe. A base da autoestima, né, se constrói lá nos primórdios da vida. Tá? Então, como é que se constrói, né, a autoestima? Né? A partir desse investimento da mãe no bebê, ou de quem cuida do bebê, né? Dos próprios cuidados, do carinho, né? de todo esse investimento que existe. Né? Então a gente sabe que pessoas, às vezes, que desenvolvem, né, uma depressão posteriormente na vida, pode ter tido alguma falha nesse desenvolvimento. Né? Perder um ente querido, perder um emprego, né? E outras coisas que não necessariamente precisa ser algo concreto. Né? A pessoa, por exemplo, adolescente, por exemplo, né? Vamos falar dessa faixa etária de vocês, assim, que vive, né, uma relação, né, entre a infância e a vida adulta, né, e que é uma perda, né, porque você tem que deixar de ser criança. Atualmente existem 50 milhões de pessoas no mundo, né, com diagnóstico de depressão, ou uma manifestação de depressão. Isso já assim, uma preocupação. A partir de 2020, mais ou menos, já vai ser um problema caracterizado de saúde pública. Né? Agora, sempre existiu, né, a melancolia, a tristeza. Né? Então, esse número também de depressivos pode estar ligado com o contexto histórico hoje em dia? Sim, né? Porque nós vamos tendo as doenças, elas têm todo um fator social envolvido, né? E nós somos inseridos numa sociedade que a gente mesmo cria e cria os nossos problemas. Sim, com certeza. Então, em termos de tratamento, né, eu vou especificar para vocês assim, existe um tratamento, depende muito, assim, em que estágio a pessoa está, né? Como ela está. E também da condição da pessoa, porque às vezes ela está, ela está numa depressão, né, moderada, que é, né? E ela consegue, né, com uma intervenção, né, sair daquilo. Sim. Né? E outras não, né? Então depende do grau que ela está e da condição da pessoa, da condição interna que a pessoa tem para elaborar, né, os conflitos, elaborar essas perdas, né, os lutos que a gente diz da vida. Né? A indicação medicamentosa, psicoterapêutica e analítica, né, e de internação. Né? Alguns casos que a pessoa tem risco de suicídio, né, que ela está correndo um risco de vida, né,
a gente precisa internar. E muitos casos de depressão não precisa entrar com medicação, né? Ou se entra por um determinado período, né? Porque isso também é uma coisa que precisa ser tomado muito cuidado. A partir do momento que você entra num tratamento, né, esse tratamento não pode ser abandonado, né, por um certo período de tempo, o tratamento medicamentoso. Né? Ele precisa ser mantido por volta de 1 ano, mais ou menos, de tratamento. E você? O que faria? Como reagiria? E como trataria? Entre no nosso site e responda o nosso questionário. Obrigada e até a próxima!